Bom dia aos meus alunos da Escola Dominical, a Igreja Presbiteriana Independente de Tupi Paulista. E bom dia a todos que nos ouvirem nesta fala. Eu quero convidá-los a ouvirem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 29 em diante. E nos diz o seguinte: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o homem semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual dos 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu em mãos dos salteadores? Essa parábola é uma conversa entre Jesus e o intérprete da lei, com um religioso profissional, e Jesus usa essa parábola falando a respeito de religiosos profissionais também, um sacerdote e um levita. O homem é assaltado, roubado e espancado e fica semi-morto à beira do caminho. E esse homem não é atendido por aqueles religiosos profissionais. Eu queria fazer algumas considerações para que nós possamos examinar a atitude desses religiosos e ver se muitas vezes a gente não está tomando as mesmas direções. A primeira coisa que nos diz a parábola é que o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó. Ou seja, Jerusalém era a capital, onde estava o centro da adoração dos religiosos, daqueles que trabalhavam ali. E esses homens certamente moravam em Jericó e estavam descendo. E nesse momento eles se sentiam completos, porque eles haviam feito o serviço de adoração deles, eles já estavam plenos na sua condição religiosa e eles sequer dão atenção para ver aquele homem caído, porque o trabalho deles diante de Deus já estava feito. A segunda questão que a gente vê claramente aqui é que Jesus diz que certo homem descia e foi assaltado. A questão é, mas que homem é esse? Quem que é esse homem? Qual que é a raça dele, a cor dele, o credo religioso, a profissão, a família, a conduta ética, a conduta moral e tudo mais? Coisa que sequer eles poderiam perguntar, porque o homem estava ali semi-morto. Mas Jesus disse que era um certo homem. A outra questão é que entre Jerusalém e Jericó, uma estrada serpenteada, um declive, havia ali muita gente que passava por aquela estrada. E certamente a pergunta que esses religiosos fizeram: por que eu tenho que socorrer esse homem? Por que não o governo? Por que não o SAMU? Por que não a polícia, o bombeiro, ou sei lá quem quer que seja, o outro que está passando aí porque eu estou com mais pressa, ou eu já deixa para outro? E eles então repassam essa responsabilidade. Fica muito claro nessa exposição é que a questão da pergunta inicial era a questão da vida eterna. E aquele religioso estava achando que vida eterna se ganhava com interpretação da lei. E Jesus diz o seguinte: olha, não se ganha a vida eterna com religiosidade, mas se ganha a vida eterna cuidando de vida, gastando a vida, se envolvendo com a vida, afastando-se de qualquer coisa que gere morte. Tanto é que a própria morte do Senhor Jesus
foi vitoriosa porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E mais, Jesus diz que o samaritano seguia o seu caminho. Enquanto o samaritano seguia o seu caminho, sem saber, né, Jesus não fala de onde ele vinha, para onde ele ia. Os religiosos, é claro, que desciam e tinham feito lá a sua adoração, o seu papel e tal. Esse homem que seguia o seu caminho sem rumo é o único que age em socorro do homem que havia sido espancado e estava quase semi-morto ali. Os intérpretes da lei, o sacerdote, o levita, de repente eles tinham que interpretar aquele fato, ver aquela questão, saber quem era a pessoa, para depois agirem. E o samaritano, um homem que, segundo a consideração dos religiosos, era um homem que sequer qualificação tinha. Ele atende, ele socorre, ele paga, ele põe o homem no seu animal, leva até o hospital e ele faz tudo aquilo, né? Era uma situação clara e evidente. O homem precisava de socorro, mas somente o fariseu, somente o samaritano age em direção ao socorro àquela pessoa, sem necessidade alguma de interpretar o que estava se vendo. Eu queria então com isso deixar bem claro nesta manhã para nós. Às vezes nós nos sentimos totalmente plenos daquilo que pensamos de estar fazendo a Deus, né? A gente pensa que o nosso modo de servir a Deus já está completo, nos enganando. Nós selecionamos pessoas muitas vezes. Selecionamos quem nós queremos atender, por que atender, né? Nós transferimos responsabilidades para outras pessoas, coisas que nós deveríamos fazer e nós passamos para outros. Nós queremos ganhar a vida eterna muitas vezes por meios dos quais Deus não falou que deveríamos fazer. E também achamos muito localizados, muito estabelecidos, sabendo de muita coisa. Ao passo que quem realmente soube das coisas na situação foi o samaritano, aquele que era renegado pelos outros, né? E, finalmente, evitamos muitas vezes de ver com clareza a situação da qual nós devemos agir. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vamos orar? Pai querido, tenha misericórdia de nós, porque nessa parábola, nessa conversa, o Senhor estava falando com as pessoas que se parecem conosco, que são pessoas religiosas. Ó Deus, que jamais percamos o nosso primeiro amor, percamos a nossa necessidade de agir com justiça, com fé, com amor, para que possamos, ó Deus, sermos mais parecidos com o Senhor e que a nossa vida resulte em libertação de vidas e salvação de vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.